Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. A maldição da cruz queimada. Boa noite. Me chamo Lucas, e o que vou relatar aconteceu quando fui contratado para reformar uma antiga capela no interior da Bahia, no meio de um terreno abandonado, que pertencia a uma fazenda desativada desde os anos 70. Era uma construção pequena, de madeira carcomida, com paredes cobertas por musgo e silêncio. Me pagaram bem, e eu aceitei sem pensar duas vezes. Só depois entendi por que ninguém queria trabalhar ali. A primeira coisa que me incomodou foi a cruz que ficava no altar, queimada, torcida, como se tivessem tentado arrancá-la com fogo. Quando perguntei ao senhor que me contratou, ele apenas disse: "Não mexa com isso. Só arrume o telhado." Mas era impossível não reparar nela. Toda vez que eu entrava na capela, tinha a nítida sensação de que alguém me observava. O ar ali dentro era mais pesado. O tempo parecia desacelerar. E o silêncio era um silêncio que gritava. Comecei o trabalho no telhado e passei alguns dias apenas do lado de fora. Mas um dia precisei entrar para medir umas estruturas. Assim que pisei lá dentro, ouvi um estalo. Virei rápido, achando que era madeira podre, mas não vi nada. Quando voltei a olhar para a cruz, ela estava diferente. Fiquei paralisado por alguns segundos. A madeira parecia ainda mais escura, como se tivesse sido queimada de novo. E, juro por Deus, uma fumaça fina e escura saía dela como se ainda estivesse quente. Naquela noite, acampei perto da capela. Acordei com um barulho alto de algo batendo. Corri até a porta. Lá dentro, tudo estava no mesmo lugar, exceto pela cruz, que agora estava caída no chão, no centro do altar, virada para baixo. Quando tentei levantá-la, senti um calor nas mãos e um cheiro horrível de carne queimada. Soltei na hora. Minhas palmas ficaram vermelhas, como se tivessem encostado em uma chapa quente. Fui embora correndo e dormi dentro do carro. No outro dia, quando voltei, a cruz estava pendurada de novo, no mesmo lugar, intacta. Foi aí que comecei a perguntar para os moradores da vila mais próxima. Uma senhora me contou que, décadas atrás, um padre foi morto ali dentro, queimado vivo por moradores que diziam que ele fazia orações proibidas à meia-noite, com velas pretas e sangue de animal. Segundo ela, desde então, ninguém mais conseguiu entrar naquela capela e sair ileso. Muitos enlouqueceram. Outros sumiram. Alguns simplesmente desapareceram da fazenda e nunca foram encontrados. Mesmo com medo, continuei o serviço. Sentia que algo me puxava. À noite, o som de orações em latim ecoava do altar. Vi vultos passando pelas frestas das janelas, e sempre, alguém murmurava meu nome. No 7º dia, resolvi terminar o trabalho mais cedo e ir embora. Mas o carro não pegava. Caminhei até a vila, e ninguém abriu a porta. Parecia que todos tinham desaparecido. Quando voltei, o céu estava escuro demais, mesmo ainda sendo tarde da tarde. Entrei na capela uma última vez para pegar minhas ferramentas. Quando entrei, vi a cruz no chão de novo. E dessa vez, ela estava pingando sangue. Não era tinta, nem madeira encharcada. Era sangue. Fiquei parado, sem saber o que fazer, até que ouvi passos atrás de mim. Virei e vi o vulto de um homem, vestido de batina, com o rosto deformado e chamuscado. Ele apontou para a cruz e depois para mim. Quando percebi, o lugar estava em chamas. Mas as chamas não queimavam nada, só me cercavam. E a voz dele ecoava: "Você não devia ter voltado." Acordei 2 dias depois, no hospital da cidade vizinha. Um caminhoneiro me encontrou desacordado na estrada, desidratado e com queimaduras leves nas mãos e pés. A capela pegou fogo naquela mesma noite.
Não sobrou nada. Dizem que foi um raio, mas eu sei o que foi. Desde então, não consigo mais dormir direito. A cruz aparece nos meus sonhos, pingando sangue e girando lentamente. E o padre, ele me visita toda noite, sussurrando orações que ninguém mais deveria ouvir. E sei que, mais cedo ou mais tarde, vou ter que voltar lá, porque ele ainda não terminou o que começou. O quarto dos fundos. Boa noite. Meu nome é Rafael, e o que vou contar aconteceu quando me mudei para a casa da minha avó, no interior de Minas, depois da morte dela. A casa era grande, simples, e ficava isolada no alto de uma colina, cercada por mata e silêncio. Fui para lá porque não tinha mais ninguém da família vivo, e precisava de um lugar calmo para reorganizar minha vida. Só que aquela casa nunca foi um lugar calmo. Desde a primeira noite, senti que havia algo de errado ali. Havia um cômodo que minha avó nunca deixava ninguém entrar, o quarto dos fundos. Era sempre trancado, com uma porta pesada de madeira escura e uma fechadura antiga. Quando me mudei, a chave estava sobre a comoda da sala, como se estivesse me esperando. Eu hesitei por dias até decidir abrir. Quando enfim criei coragem, fui tomado por uma sensação estranha, um arrepio, como se algo tivesse me atravessado. O ar lá dentro era mais frio, e o cheiro era de madeira velha misturada com umidade e algo que não consegui identificar. O quarto estava cheio de coisas antigas, malas de couro, roupas penduradas em cabides enferrujados, fotos em preto e branco de pessoas que eu nunca tinha visto. Mas o que mais me chamou a atenção foi um espelho grande no canto, coberto por um pano escuro. Quando tirei o pano, algo dentro de mim se rompeu. O reflexo não era o meu. Eu via o quarto atrás de mim, mas meu rosto parecia outro, mais velho, os olhos vazios, com uma expressão de sofrimento. Pesquei e tudo voltou ao normal. Fechei o espelho com o pano e saí do quarto assustado. Depois disso, as coisas pioraram. A casa começou a render demais durante a noite. Vozes surgiam nos corredores, sussurrando meu nome com uma voz rouca e lenta. O quarto dos fundos ficava sempre aberto, mesmo quando eu trancava. A cama da minha avó, que estava vazia, amanheceu certa vez com um lençol amarrotado, como se alguém tivesse dormido nela. Comecei a ver vultos pela casa, e o espelho. O espelho começou a mostrar o quarto vazio atrás de mim, mas com sombra se mexendo. Em um dos reflexos, vi minha avó parada, me olhando, com a mesma expressão de quando me mandou embora dali anos antes, dizendo que a casa não era minha. Fui ficando paranoico, evitando o quarto, evitando os espelhos. Comecei a dormir no sofá da sala, com todas as luzes acesas. Mas a coisa não parou. Uma madrugada, acordei com barulhos de passos no assoalho. Peguei uma faca da cozinha e segui o som. Os passos me levaram até o quarto dos fundos. A porta estava aberta, como sempre, e a luz lá dentro estava acesa. Quando entrei, o espelho estava descoberto. Mas dessa vez, ele mostrava algo diferente. A imagem do quarto pegando fogo, com alguém preso lá dentro, gritando por socorro. Quando me aproximei, o vidro do espelho estilhaçou sozinho, e algo me puxou para frente. Acordei jogado no chão do quarto, sangrando com cortes no rosto e braços. Desde aquele dia, minha sanidade começou a ruir. Não saía mais de casa, não comia, não dormia. Comecei a falar sozinho. Dizia que tinha alguém comigo o tempo todo. Os vizinhos, raros e distantes, chamaram a polícia. Fui levado para uma clínica por uns meses, diagnosticado com transtornos graves. Quando recebi alta, não tinha mais para onde ir. A casa ainda era minha. Voltei. Hoje, vivo trancado nela. O quarto dos fundos continua aberto, e o espelho, mesmo rachado, ainda reflete coisas que não deveriam existir. De noite, minha avó me visita. Ela senta no pé da cama e me conta histórias que nunca terminam bem. Às vezes, acordo com o pano caído no chão e meu reflexo chorando. Mas não sou eu, porque eu já não sei mais quem sou.
Talvez eu esteja lá dentro, e o que ficou aqui seja só o que restou. E mesmo que eu queira sair, a casa não deixa. Ela nunca deixou. O quarto de inverno. Boa noite a todos. Eu sou técnico em manutenção predial, e por mais que meu trabalho pareça simples, já me colocou em situações absurdas. A história que vou contar aconteceu há 2 anos, quando fui chamado para fazer reparos numa antiga escola rural que havia sido desativada no final dos anos 90. O lugar ficava a quase 20 quilômetros da cidade mais próxima, e só se chegava por uma estrada de terra estreita, cercada por mata dos 2 lados. O pedido veio da prefeitura: revisar a estrutura, religar a energia e verificar rachaduras. Mas desde o primeiro momento, algo naquele prédio me incomodou. A escola tinha 3 salas de aula, um pequeno pátio coberto e uma ala administrativa. Mas o que me chamou a atenção foi uma porta trancada no fim do corredor, com uma placa gasta escrita quarto de inverno. Nunca ouvi falar de algo assim em escolas. A chave não estava entre as que me deram, e na planta do prédio, esse cômodo nem sequer aparecia. Continuei o trabalho. Mesmo assim, consertei as luminárias, religuei o disjuntor e varri a sujeira acumulada. Só que, à noite, o clima do lugar mudava completamente. Mesmo com as janelas trancadas, eu ouvia passos no corredor, e o barulho de crianças rindo, abafado, como se vindo por trás das paredes. No terceiro dia, encontrei a chave pendurada na maçaneta do quarto de inverno. Eu juro por tudo, ela não estava ali antes. A madeira da porta estava inchada, parecia que respirava. Quando abri, senti um vento gelado sair de dentro. Era como entrar numa câmara frigorífica. O quarto era pequeno, com estantes cheias de brinquedos antigos, bonecas de porcelana, carrinhos enferrujados, livros infantis. Mas o que me deixou paralisado foi um mural na parede, coberto com desenhos feitos a giz de cera. Crianças, sim, mas com rostos distorcidos, olhos riscados e bocas abertas como se estivessem gritando. No canto do mural, uma frase repetida várias vezes: "Eles nos trancaram aqui." Saí do cômodo e tranquei a porta. Tentei seguir com o trabalho, mas algo já tinha mudado. Meus sonhos começaram a se confundir com a realidade. Eu ouvia as crianças me chamando pelo nome. Uma das bonecas apareceu em cima da minha mala, mesmo eu nunca tendo tirado nada de lá de dentro. As luzes começaram a piscar sozinhas. A noite seguinte foi a pior. Acordei com arranhões no braço e a porta do quarto de inverno escancarada. Dentro, todos os brinquedos estavam voltados para mim, enfileirados no chão. E na lousa da sala ao lado, com uma caligrafia infantil, estava escrito: "Fique mais um pouco. A aula ainda não acabou." Tentei ir embora, mas os portões estavam trancados por fora. Algo me prendia ali. Ouvi vozes vindo do pátio, e quando espreitei pela janela, vi crianças. 10, talvez 15, de mãos dadas, dançando em roda, como numa cantiga de ninar. Mas estavam pálidas, olhos fundos, como bonecos de cera. Quando me viram, todas pararam e apontaram para mim. Naquela noite, o rádio portátil da prefeitura, que eu deixava ligado por segurança, transmitiu apenas uma voz. Uma menina dizendo repetidamente meu nome, com uma risada baixa entre cada chamada. Na manhã seguinte, a escola parecia diferente. Mais velha, mais decadente, como se décadas tivessem passado de um dia para o outro. A tinta descascada, o teto com buracos. E o quarto de inverno não existia mais. No lugar da porta, só havia uma parede de tijolos antigos. Fui embora sem olhar para trás. Nunca mandei o relatório. Não mencionei o que vi. E ninguém nunca mais me procurou a respeito. Mas até hoje, às vezes, recebo bilhetes embaixo da porta da minha casa. Sempre escritos com giz de cera, sempre com letras infantis. Volta para a sala. A professora sente sua falta. O quarto de inverno. Boa noite a todos.
Eu sou técnico em manutenção predial, e por mais que meu trabalho pareça simples, já me colocou em situações absurdas. A história que vou contar aconteceu há 2 anos, quando fui chamado para fazer reparos numa antiga escola rural que havia sido desativada no final dos anos 90. O lugar ficava a quase 20 quilômetros da cidade mais próxima, e só se chegava por uma estrada de terra estreita, cercada por mata dos 2 lados. O pedido veio da prefeitura: revisar a estrutura, religar a energia e verificar rachaduras. Mas desde o primeiro momento, algo naquele prédio me incomodou. A escola tinha 3 salas de aula, um pequeno pátio coberto e uma ala administrativa. Mas o que me chamou a atenção foi uma porta trancada no fim do corredor, com uma placa gasta escrita quarto de inverno. Nunca ouvi falar de algo assim em escolas. A chave não estava entre as que me deram, e na planta do prédio, esse cômodo nem sequer aparecia. Continuei o trabalho, mesmo assim. Consertei as luminárias, religuei o disjuntor e varri a sujeira acumulada. Só que, à noite, o clima do lugar mudava completamente. Mesmo com as janelas trancadas, eu ouvia passos no corredor, e o barulho de crianças rindo, abafado, como se vindo por trás das paredes. No terceiro dia, encontrei a chave pendurada na maçaneta do quarto de inverno. Eu juro por tudo, ela não estava ali antes. A madeira da porta estava inchada, parecia que respirava. Quando abri, senti um vento gelado sair de dentro. Era como entrar numa câmara frigorífica. O quarto era pequeno, com estantes cheias de brinquedos antigos, bonecas de porcelana, carrinhos enferrujados, livros infantis. Mas o que me deixou paralisado foi um mural na parede, coberto com desenhos feitos a giz de cera. Crianças, sim, mas com rostos distorcidos, olhos riscados e bocas abertas como se estivessem gritando. No canto do mural, uma frase repetida várias vezes: "Eles nos trancaram aqui." Saí do cômodo e tranquei a porta. Tentei seguir com o trabalho, mas algo já tinha mudado. Meus sonhos começaram a se confundir com a realidade. Eu ouvia as crianças me chamando pelo nome. Uma das bonecas apareceu em cima da minha mala, mesmo eu nunca tendo tirado nada de lá de dentro. As luzes começaram a piscar sozinhas. A noite seguinte foi a pior. Acordei com arranhões no braço e a porta do quarto de inverno escancarada. Dentro, todos os brinquedos estavam voltados para mim, enfileirados no chão. E na lousa da sala ao lado, com uma caligrafia infantil, estava escrito: "Fique mais um pouco. A aula ainda não acabou." Tentei ir embora, mas os portões estavam trancados por fora. Algo me prendia ali. Ouvi vozes vindo do pátio, e quando espreitei pela janela, vi crianças. 10, talvez 15, de mãos dadas, dançando em roda, como numa cantiga de ninar. Mas estavam pálidas, olhos fundos, como bonecos de cera. Quando me viram, todas pararam e apontaram para mim. Naquela noite, o rádio portátil da prefeitura, que eu deixava ligado por segurança, transmitiu apenas uma voz. Uma menina dizendo repetidamente meu nome, com uma risada baixa entre cada chamada. Na manhã seguinte, a escola parecia diferente. Mais velha, mais decadente, como se décadas tivessem passado de um dia para o outro. A tinta descascada, o teto com buracos. E o quarto de inverno não existia mais. No lugar da porta, só havia uma parede de tijolos antigos. Fui embora sem olhar para trás. Nunca mandei o relatório. Não mencionei o que vi. E ninguém nunca mais me procurou a respeito. Mas até hoje, às vezes, recebo bilhetes embaixo da porta da minha casa. Sempre escritos com giz de cera, sempre com letras infantis. Volta para a sala. A professora sente sua falta. O quarto de inverno. Boa noite a todos. Eu sou técnico em manutenção predial, e por mais que meu trabalho pareça simples, já me colocou em situações absurdas. A história que vou contar aconteceu há 2 anos, quando fui chamado para fazer reparos numa antiga escola rural que havia sido desativada no final dos anos 90. O lugar ficava a quase 20 quilômetros da cidade mais próxima,
e só se chegava por uma estrada de terra estreita, cercada por mata dos dois lados. O pedido veio da prefeitura: revisar a estrutura, religar a energia e verificar rachaduras. Mas desde o primeiro momento, algo naquele prédio me incomodou. A escola tinha 3 salas de aula, um pequeno pátio coberto e uma ala administrativa. Mas o que me chamou a atenção foi uma porta trancada no fim do corredor, com uma placa gasta escrita quarto de inverno. Nunca ouvi falar de algo assim em escolas. A chave não estava entre as que me deram, e na planta do prédio, esse cômodo nem sequer aparecia. Continuei o trabalho, mesmo assim. Consertei as luminárias, religuei o disjuntor e varri a sujeira acumulada. Só que, à noite, o clima do lugar mudava completamente. Mesmo com as janelas trancadas, eu ouvia passos no corredor, e o barulho de crianças rindo, abafado, como se vindo por trás das paredes. No terceiro dia, encontrei a chave pendurada na maçaneta do quarto de inverno. Eu juro por tudo, ela não estava ali antes. A madeira da porta estava inchada, parecia que respirava. Quando abri, senti um vento gelado sair de dentro. Era como entrar numa câmara frigorífica. O quarto era pequeno, com estantes cheias de brinquedos antigos, bonecas de porcelana, carrinhos enferrujados, livros infantis. Mas o que me deixou paralisado foi um mural na parede, coberto com desenhos feitos a giz de cera. Crianças, sim, mas com rostos distorcidos, olhos riscados e bocas abertas como se estivessem gritando. No canto do mural, uma frase repetida várias vezes: "Eles nos trancaram aqui." Saí do cômodo e tranquei a porta. Tentei seguir com o trabalho, mas algo já tinha mudado. Meus sonhos começaram a se confundir com a realidade. Eu ouvia as crianças me chamando pelo nome. Uma das bonecas apareceu em cima da minha mala, mesmo eu nunca tendo tirado nada de lá de dentro. As luzes começaram a piscar sozinhas. A noite seguinte foi a pior. Acordei com arranhões no braço e a porta do quarto de inverno escancarada. Dentro, todos os brinquedos estavam voltados para mim, enfileirados no chão. E na lousa da sala ao lado, com uma caligrafia infantil, estava escrito: "Fique mais um pouco. A aula ainda não acabou." Tentei ir embora, mas os portões estavam trancados por fora. Algo me prendia ali. Ouvi vozes vindo do pátio, e quando espreitei pela janela, vi crianças. 10, talvez 15, de mãos dadas, dançando em roda, como numa cantiga de ninar. Mas estavam pálidas, olhos fundos, como bonecos de cera. Quando me viram, todas pararam e apontaram para mim. Naquela noite, o rádio portátil da prefeitura, que eu deixava ligado por segurança, transmitiu apenas uma voz. Uma menina dizendo repetidamente meu nome, com uma risada baixa entre cada chamada. Na manhã seguinte, a escola parecia diferente. Mais velha, mais decadente, como se décadas tivessem passado de um dia para o outro. A tinta descascada, o teto com buracos. E o quarto de inverno não existia mais. No lugar da porta, só havia uma parede de tijolos antigos. Fui embora sem olhar para trás. Nunca mandei o relatório. Não mencionei o que vi. E ninguém nunca mais me procurou a respeito. Mas até hoje, às vezes, recebo bilhetes embaixo da porta da minha casa. Sempre escritos com giz de cera, sempre com letras infantis: "Volta para a sala." A professora sente sua falta.